Muito bom dia, então vamos lá, vamos chegando, seja bem-vindo a mais uma live. Sexta-feira é dia de pergunta profissa, então você que está ao vivo aqui comigo e vendo esse replay, seja muito bem-vindo. Saiba que toda sexta-feira eu tiro uma hora aqui praticamente da live inteira, o tempo que o Instagram me permite, só para responder a sua pergunta, seja ela qual for a sua dúvida, o que você quiser saber sobre como você pode conquistar a sua aprovação. E hoje é sexta-feira, 7h37. Lembrando que segunda, quarta e sexta a gente tem live 7h37, terças e quintas, 18 horas. Ontem teve uma live muito bacana em que a gente falou sobre como identificar um bom método de estudos. Essa live foi transmitida no Face e no YouTube. Em breve ela vai estar aqui no IGTV também, porque a gente vai fazendo esse intercâmbio de lives, né? Trazendo as lives do YouTube para cá e a gente leva essas aqui no Instagram para lá também. E se você quiser acompanhar essas lives que já passaram, basta você ir no meu IGTV aqui no Insta, que muitas delas já estão lá. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. A gente fala sobre estratégias, técnicas, os truques e os segredos que vão te ajudar a conquistar a sua aprovação, seja qual for o seu concurso, seja qual for a sua prova. Você pode chegar muito mais rápido e chegar muito mais longe do que você imagina, fazendo o seu estudo da maneira certa. E eu, hoje aqui, vou começar a responder as perguntas. Antes de tudo, deixa eu dar um salve para a galera que está chegando. Vamos digitando aí. Digita aí de onde você está falando. No Brasil inteiro vai começar a se juntar aqui já já. Então, se você está falando aqui do Norte, Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, a Roberta está por aqui, o Ganta, Tiagão, Bolacha, Domingos, a Sara, o Daniel, o Brunão também, a Laís, a Rízia, bom dia. Um monte de gente aqui da turma 14 já chegando com tudo, a galera do nosso programa. E você também que quer se transformar num concurseiro profissional, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fiquem à vontade, tá bom? Brasília, Espírito Santo, Tocantins, ó, o Matheus tá aqui, Matheus Luca, Rio Branco, Acre, pode tirar esse negócio de doutor, viu, Matheus? Aqui a gente não tem essas frescuras não, é Roberto mesmo, se quiser me chamar de profissa. Rio Grande do Sul, São Paulo, Tiagão também, Brasil inteiro, ó, norte a sul. Como eu havia imaginado, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Deixa eu ver aqui, se você tiver uma dúvida e quiser me mandar uma perguntinha, ó, já tem uma galera aqui que mandou a pergunta. Roberto, eu queria te tirar uma dúvida contigo. Sai rapidinho desse ao vivo, vai no meu stories, que lá eu botei uma caixinha, tá? Toda quinta-feira à noite eu boto essa caixinha e aí você pode jogar a sua pergunta lá, porque ela vai aparecer aqui pra mim, você vai ver quando eu colocar aqui na tela e aí a gente compartilha com todo mundo e eu começo a explicação, eu começo a responder a sua pergunta, tá? Então, Salvador também, Fortaleza, ó, o Domingos é lá de Salvador, meu conterrâneo, soteropolitano também. Show de bola, Lajeado, Rio Grande do Sul. Deixa eu começar aqui, vou pegar primeiro aqui. E de novo, se você quiser mandar para mim a sua pergunta, sai rapidinho e vai lá no Stories e preencha a tua pergunta na caixinha que eu coloco lá no Stories, tá? Que aí ela vai aparecer assim, igualzinho da Sofia. A Sofia está perguntando como controlar o tempo. Não sei se a Sofia está ao vivo aqui. Eu vou tentar abordar, porque como controlar o tempo ficou um pouquinho aberta, a pergunta ficou um pouquinho aberta. Controlar o tempo de quê exatamente, né, Sofia? Não sei se você está perguntando referente ao tempo de estudo, ou ao tempo de resolver um simulado, ou ao tempo de resolução de questões. O fato é que há um bom tempo já, como controlar o tempo, e há um bom tempo eu já sou daqueles que fala para vocês, né, que controle de tempo ele tem que ter um objetivo, né? Como assim, Roberto? Desenvolve um pouco. Tempo no estudo, né? O tempo que você vai levar até a sua aprovação, o tempo que você gasta para fazer um simulado, o tempo que você tem para estudar, as horas que você tem por dia para estudar, tudo isso ele se perde no sentido se você não entender por que você está marcando, né? Ah, eu estou marcando, Roberto, o tempo que eu estudo todos os dias para eu entender se eu estou conseguindo bater as minhas metas de horas. Tá, é legal, é uma referência boa que é interessante que você tenha, mas não se apegue muito a isso, sabe? Às vezes eu vejo muito aluno se preocupar com aquela perguntinha clássica que chega, né? Roberto, quantas horas eu preciso estudar para passar? Não é o quanto de horas que você estuda, não é o quanto de tempo que você gasta, é como você gasta essas horas, de que maneira que você estuda, entende? É muito mais importante você estar preocupado com a qualidade do seu estudo do que com a quantidade de horas que você tem para estudar. Porque muitas vezes você pode ter 4 horas para estudar e se você souber aproveitar essas 4 horas, podem valer ou equivaler às 8 horas de alguém que não sabe o que está fazendo. Então, assim,
Como controlar o tempo? Ficou bem aberta a pergunta, eu não consigo especificar exatamente, mas eu lembro sempre de ressaltar isso. Aqui no programa, o que a gente sempre frisa é: esqueça a marcação de tempo se você não está aproveitando ele da maneira certa. Vou repetir, anota essa daí, essa ficou boa, hein? Esqueça a marcação do tempo de horas de estudo se você não está aproveitando bem essas horas que você está marcando, tá? E quem é meu aluno mais antigo, né, já entende isso, já começa a perceber e começa a se desligar dessa história de querer controlar o tempo de horas de estudo, né? Ah, Roberto, teve uma hora que eu comecei a perceber que pouco importa se eu estudava 3 horas e meia das 4 que eu tinha proposto para eu estudar, desde que eu tenha feito um bom estudo, na verdade. Ou se eu estudei às 6 horas das 8 que eu queria ter estudado no dia, desde que eu tenha feito um bom estudo, valeu. Se o estudo foi bem feito, o tempo não importa. O que importa é a aprendizagem. É o quanto você tira desse tempo que você sentou para estudar, o quanto você de fato aprende, o quanto você de fato consolida as informações, o que você está lendo, das questões, da revisão que você fez. Então, de novo, se desliguem, por favor, dessa história de tempo. Marque de uma maneira assim, para ter uma referência, né? Quem sabe. Mas não fiquem muito apegados a essa ideia, não. Ao invés de se apegar na ideia do tempo, se apegue na ideia do aprendizado. Isso vai fazer diferença no estudo de vocês. Isso vai fazer diferença na sua aprovação. Não é a quantidade de horas, e sim a qualidade das horas que você estuda. Faz sentido? Tá? Então eu não sei, né, Sofia, se foi nesse sentido que você me perguntou, como controlar o tempo, mas já pegando o gancho da sua pergunta, eu queria lhe propor isso. Não é a quantidade de horas, e sim a qualidade do estudo que você faz com as horas que você tem disponíveis, independentemente de quantas elas sejam, tá? Então, estou tentando só aqui evoluir para essa perguntinha que sempre chega, né? Ah, Roberto, quantas horas eu preciso estudar para passar? Se apegue mais em como você está usando as horas que você tem e não quantas você precisa. Porque o fato é que não é a quantidade de horas, e sim a aprendizagem que vai fazer você ser aprovado, beleza? Faz sentido então isso aqui? Começamos logo dando uma pedradinha, né? Uma pequena tijolada com amor aí para você mesmo começar a abrir sua cabeça e se desligar dessa história de horas de estudo, porque isso não leva ninguém a nada. Ó, o João tá por aqui também, grande João Angelini. Fera é você, meu irmão, seja bem-vindo. Ó, o Flávio Lacerda tá por aqui também, grande parceirão Flávio, doutor Flávio Lacerda. Quem vai fazer concurso para procurador? Esse aqui é o cara que sabe de tudo. Esse cara aqui é o presidente da Associação dos Procuradores. Ó, então segue ele no Instagram, Flávio Costa Lacerda, e vai pentelhar lá ele. Manda mensagem. Ó, eu te vi lá na live do Roberto. Ele falou que era com você que eu tinha que falar. Você que vai liberar o concurso, o edital aí da PGE. Ele deve saber mais coisa do que eu, inclusive que eu estou de férias no momento. Então eu sei pouca coisa, né, sobre o concurso. Mas uma hora vai sair, continuem estudando, que uma hora vai sair essa prova aqui da PGE da Paraíba, beleza? Show de bola! Deixa eu dar um salve pra galera que tá chegando por agora aqui. Menina Sato, a Hora da Insônia tá por aqui também. Hora da Insônia, interessante esse perfil aqui. A Andreta, a Vanessa, a Antônia, o Domingos, a Lima, a Fabi, a Alexandra Milionária tá por aqui. Seja bem-vinda, milionária. Deus abençoe ricamente, êxito milionário a todos nós. Gratidão. Amém. Namastê. Arigatô, merci, thank you. Vamos nessa, porque todo mundo quer ser milionário, eu também quero ser milionário. Alexandra, traz essa abundância pra gente aqui. Fica na live, não sai da live não, porque você conosco, vamos ser tudo milionário, eu também quero. Vamos embora. Brincadeiras à parte, deixa eu voltar pra cá, concentra. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu pegar mais uma perguntinha aqui. Vamos que a live é pergunta profissa. Você que tá chegando aqui agora, manda a sua pergunta na caixinha que está no meu stories, tá? Então você sai rapidinho da live e volta e manda a pergunta que eu vou colocar aqui na tela, e dessa maneira a gente deixa organizado. Vamos para mais uma aqui. A Camila está perguntando assim: como comprovar o tempo de experiência exigido no edital? Ó, Camila, boa pergunta, né? O tempo de experiência exigido no edital. Aí eu acho que você precisa consultar duas coisas. É muito importante essa pergunta, interessante, porque, para quem não sabe, alguns certames eles exigem que o candidato comprove um tempo de experiência. Normalmente atividade jurídica. Eu não sei se outras carreiras também têm isso. Talvez o pessoal que faz para a área de saúde precise comprovar a experiência, né? De repente a pessoa está fazendo concurso para, sei lá,
enfermeiro de UTI, médico de UTI, ele tem que comprovar que ele já atuou X anos como UTI. Onde é que vai ter, prestando serviço dentro de uma UTI, né, de um hospital? Onde é que vai ter esses requisitos, né? Onde é que tem as regras disso? Normalmente vai estar no próprio edital. O próprio edital vai falar quais tipos de documentos vocês podem utilizar, quais documentos você não vão vão ser aceitos para você comprovar esse tempo. Então vamos chutar aqui, né? O tempo de atividade trabalhando em UTI foi CTPS assinada, uma declaração do hospital e por aí vai. Quando se trata de atividade jurídica, que eu estou imaginando que a sua pergunta, Camila, o tempo de experiência de atividade jurídica, de novo você precisa consultar o edital. Você precisa consultar o edital e possivelmente também a lei da carreira, né? Então existem algumas carreiras jurídicas, e aí eu vou começar a afunilar um pouquinho depois desse exemplo da área de saúde, para a área que eu estou imaginando que seja a pergunta dela, que você precisa consultar a lei da carreira. A lei de todas as carreiras, elas vão falar isso. A própria Constituição tem um artigo que fala sobre isso. Por exemplo, para você ser do Ministério Público para a magistratura, e alguns concursos também para procuradorias e para, não sei se delegado já está exigindo, enfim, vai ter que ter a comprovação da atividade jurídica, que é a atividade que é privativa do bacharel em direito, do advogado, melhor dizendo, não é nem só do bacharel, é da advocacia, né? Então ele tem que comprovar tempo de atividade jurídica, de práticas, de atos específicos de advogado. Então um ato específico que só o advogado pode fazer é, por exemplo, representar o cliente dele numa audiência. Então, se você levar a ata da audiência, possivelmente aquilo ali já lhe valha, né? Já vai valer como uma forma de comprovação da atividade, que você exerceu atos privativos de advogado. Se você assinou peças, se você interpôs um recurso, se você interpôs uma ação, protocolo de petição inicial. Então, existem vários atos no Estatuto da OAB que descrevem quais são os atos que são privativos do advogado. E aí, então, você junta as duas coisas. Você junta o que você já fez, provavelmente certidões. Eu lembro que quando eu ainda estava me preparando, eu ia no cartório, e aí eu já tinha algumas peças assinadas, eu já tinha alguns processos que eu tinha feito, que eu tinha participado de alguns atos privativos, e ia lá e pedia no cartório da vara, né, onde estava correndo o processo, e falava lá com o escrivão, me dá uma certidão para eu comprovar, né, a atividade jurídica, para eu comprovar que eu atuei e pratiquei atos tais e tais e tais dentro desse processo. Aí o escrivão vai olhar o processo, vai ver que você assinou a petição, vai ver que você assinou a ata de audiência, que você participou da audiência, e ele vai lavrar um terminho, né, uma certidão explicando, certifico para todos os fins de direito que o advogado, Dr. Roberto Bizucchi de Santos, atuou como advogado, né, no processo tal, que corre perante essa vara, com contraparte tal. Então ele discrimina tudo que você fez ali, os detalhes daquilo ali, e aquilo ali já vale como uma certidão, já vale como uma comprovação do seu tempo de experiência exigido no edital. Isso é o que normalmente eu vejo as pessoas fazerem, que eu fiz e que eu sei que vai funcionar. Mas não exclui a necessidade, tá, Camila, de você olhar o edital, de você olhar a lei da carreira e ver quais são as formas que eles entendem que você comprovou a sua atividade. Mas essa é uma que eu acho que não tem erro, tá? É um documento público, com fé pública, assinado por um servidor. Então, o que ele colocar ali, descrever ali nessa certidão, é o que vai valer e eu imagino que vai lhe ajudar. Então, essa é uma das formas, tá? Mas podem existir outras, e aí você precisa consultar, como eu estou dizendo aqui, tanto o edital como a lei da carreira, que pode ser que elas abram outras possibilidades. Algum tempo atrás, eu não sei se ainda é uma regra válida, conclusão de pós-graduação lato sensu, né? Mínimo de 360 horas aula, também era a forma de comprovar a atividade. Existem algumas atividades que vão ser consideradas, outras não. Então, eu sei que tem uma galera que, por exemplo, o pessoal que estuda para magistratura sempre começa a computar esse ponto, ou advogando, ou também fazendo aquele papel de juiz leigo, né, em juizados, e aí o cara ali começa a praticar atos que são considerados pela lei da carreira como atos privativos para a comprovação de tempo exigido no edital. Beleza? Então, é dessa maneira que você vai conseguir comprovar, Camila, a sua atividade jurídica. Mas não fiquem muito bitolados com essa coisa só da atividade, não. Procurem também se lembrar que tem que estudar muito, né? Essas carreiras que exigem tempo de atividade são os concursos mais difíceis do país. Então, foquem muito em como você está usando esse tempo, como você está estudando, como eu estava dizendo, né? Não é só a quantidade de horas, e sim a forma como você usa essas horas. Beleza?
Vamos para mais uma aqui da Carol Bom Tempo. Carol, seja bem-vinda. Acho que primeira vez que eu tô pegando a perguntinha sua aqui. Que bacana que você já mandou. Essa daqui, ó. Estou começando a estudar agora e gostaria de saber quais sinopses jurídicas você indica. Ó, tua pergunta, ela já traz uma resposta que para mim funciona muito e que vai muito alinhado com o que a gente propõe aqui no programa, né? Quem está começando tem que evitar ao máximo aqueles livros muito grandes, né? E como ela está perguntando de sinopses jurídicas, as chances são, né, bem grandes de ela ter formação jurídica. E para o ramo do direito, eu acho que para todas as carreiras, tá? O método 3.1 a gente sabe que ele funciona para qualquer carreira, qualquer concurso. Claro que por eu ser procurador, eu acho que eu atraio muito mais candidatos que estão estudando para as carreiras jurídicas, até porque a gente também tem vários alunos aprovados em magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado, todas as carreiras jurídicas, né, procuradorias. E a pergunta de quando ela já traz a resposta, né? Tipo, Roberto, eu vou usar a sinopse. Ou seja, ela já está excluindo e indo bem na linha do que a gente pede, que é não usar os grandes manuais, né? Então, o pessoal de direito aí sabe que às vezes tem livros de 1.200 páginas, né? Livros gigantescos para falar de assuntos ali que vão ser cobrados na prova. E aquilo é uma perda do seu tempo, é quando você não deve fazer isso. Roberto, quer dizer que eu nunca vou poder consultar os manuais grandes, bem aprofundados sobre as disciplinas lá, constitucional, processo civil e tal? Não. O que eu estou lhe dizendo é que no começo, e olha como ela já está respondendo bem alinhado com o que a gente fala, né? A pergunta dela já traz duas informações muito importantes, que é estou começando, então eu já sei que ela está começando, e ela já está excluindo o uso de manuais, ou seja, ela já está indo para sinopses. Ela só quer saber, então, a indicação de editora, né? Provavelmente o que ela quer saber é uma indicação de uma editora, de um cursinho, de alguma editora, de algum site que faça esses materiais, tá? Então, veja que na pergunta dela já tem duas respostas interessantes que vão alinhadas com o que a gente sempre fala. Tá no começo? Esquece manuais longos, isso não vai te ajudar a passar na primeira fase, você tá enfrentando uma primeira fase ainda, tem muita coisa a se aprender. Dê preferência aos PDFs, às sinopses, aos cadernos sistematizados de vários sites que tem por aí. Eu não vou citar os sites aqui, vocês conhecem mais do que eu, basta botar aí no Google. Bota no Google, né? Qual material bom para estudar tal disciplina, né? Para estudar para tal concurso, vão sair várias opções. E leiam sempre o que está descrito ali, porque os próprios candidatos avaliam, né? E vão falar se são bons ou ruins. E em se tratando de sinopse, Camila, eu sempre indico o pessoal da Juspodium. Inclusive porque quando eu comecei a minha jornada, os meus estudos lá em Salvador, eu frequentei o cursinho Juspodium. Muitos de vocês talvez não saibam, né, porque é mais recente, mas o Juspodium, na verdade, começou como um cursinho preparatório de vários professores lá da Bahia, de Salvador, e depois que ele virou editora, tá? Então, não sei se vocês sabem, mas a editora ela veio depois do cursinho. E o cursinho eventualmente foi até comprado pelo LFG, pela rede de Luiz Flávio Gomes, professor Luiz Flávio, que inclusive faleceu algumas semanas atrás, né? Nos deixou. Luiz Flávio ele foi o pioneiro nessa coisa do ensino telepresencial. Não sei se você sabe disso, mas o Juspodium lá em Salvador funcionava bem perto da minha casa, inclusive, onde meus pais moravam, lá no Jardim Armação, no bairro de Armação. Eu ia de bicicleta, botava minha mochilinha nas costas, meu vademecum, um caderno e ó, ia de bicicleta pedalando lá pro cursinho, chegava lá de bicicleta, botava a bicicleta no lombo, subia um lance de escada, amarrava ela, porque eu não deixava ela no estacionamento, né? Eu amarrava tipo numa antessala, não é uma antessala, como se fosse um pátiozinho que tinha lá de fora antes de entrar na recepção, e botava o cadeado lá e deixava a bike lá, porque senão eu ia levar uma bicicleta, era meu meio de transporte, né? Literalmente. Eu tinha até um carro na época, vendi o carro, falei, eu não vou precisar do carro. Meu pai tava precisando da grana, aí eu fiz, ó pai, eu vou vender aqui, pega aí, depois você me paga, a gente se resolve. E foi assim que foi a minha jornada. Todos os dias eu ia de bicicleta pro cursinho, assistia às aulas de manhã, voltava para casa, obviamente pedalando, almoçava e de tarde, 2 horas, voltava e ia para a biblioteca estudar, né? E aí eu fiquei nesse período aí, bem uns 2 anos nessa história da bike, indo e voltando pro cursinho. E assim que foi minha preparação, né? E eu frequentava o Juspodium, né? Então, como eu disse, o Juspodium tinha aulas presenciais e depois veio a editora. E eu sempre falo, Camila, Carol, da editora Juspodium. Eles têm muitos materiais bons lá. E se você for verificar, inclusive, as avaliações que eu tô falando, né, no site deles lá, você vai ver que a galera super indica, porque eles já fazem o negócio há um bom tempo. Eles não começaram agora, né? Eles começaram como cursinho presencial.
Então eu tive aulas lá com Fred Didier, com Dirley da Cunha Júnior, com Pablo Stoso, o professor Rodolfo Pamplona, e por aí vai. Uma galera muito fera lá. A Bahia teve essa safra aí de vários doutrinadores, né, que me ajudaram muito, e há muitos outros colegas baianos que eu tenho que também estão aprovados hoje, muitos colegas que estudaram comigo naquela época e hoje também já estão nos seus respectivos concursos e cargos, tá? Então, bacana demais a sinopse da Juspod, tá? Pode confiar neles aí, mas também nada impede de você buscar uma outra editora, um outro site que você faça o teste. Eu acho que eu sempre falo isso para vocês, né? Então, na dúvida sobre alguma coisa, vem aqui no Sexta Profissa e me pergunta que eu vou te dar alguma luz, algum caminho. Mas se para você ainda não é o suficiente, faz um teste, cara. Eu nunca vou ter todas as respostas, né? Eu nunca vou poder saber tudo de tudo de tudo. E muitas vezes eu vou lhe falar o que eu tô te falando aqui agora. Não sei se exatamente para você vai ser bom a Juspod. Então faz um teste. O que você faz? Compra a coleção inteira? Não, compra um. Compra um livro, uma sinopse de uma disciplina e estuda por ele. Se você gostar, pô, gostei, tô aprendendo, a leitura tá fluindo, gosto da didática que tá aqui dentro do livro, gosto da organização, tô respondendo as questões, e é o que é mais importante, né? E tá dando certo, eu acho que é uma boa forma de você avaliar o seu material. Tá te ajudando a responder as questões? Ótimo. Testei, tá aprovado. Aí você compra mais. Aí o que a gente vê às vezes é o aluno, mas tá tendo a aprovação da Juspod, eu tô desesperado, eu preciso comprar todos os livros de todas as coleções, de todas as disciplinas no meu edital. Não faz isso. Isso é a pior decisão que você toma. Sabe por quê? Porque você vai, criar uma ansiedade gigantesca quando chegar aquela pilha de livros que você tem que ler e você não leu nenhuma ainda. Você tá no começo. A Carol tava no começo, né? Então eu tô pegando a perspectiva dela. Isso vai criar uma ansiedade muito grande em você. Vai te deixar ali olhando para aqueles livros todos os dias e falar, meu Deus, eu só li 15 páginas hoje, ainda tem mais 2.000 aqui das outras disciplinas. Só compre o material da disciplina que você estiver estudando. Não jogue contra você, jogue a favor de você. Sem falar que como você não vai ler tudo de vez, você vai fazendo isso por etapas, esses livros vão acabar sendo, inclusive, desatualizados, né? E aí você vai ter um livro que você vai pegar dele daqui a 6 meses e pode ser que saia uma edição nova, você vai ter que descartar esse livro. Então não faz sentido querer acumular material, tá? Não façam isso. Eu vejo muito aluno fazendo isso, tomando essa decisão precipitada. Roberto, mas aí eu vou perder o desconto e tal. Desconto de quanto, gente? Às vezes o desconto é de R$10 no livro. Um livro desse da Juspod que eu tô falando custa 50, 60 reais. Você vai economizar 10, 15 reais. Imagina 10, 15 reais dividido em 6 meses e sua ansiedade lá em cima. Entende? São decisões erradas que às vezes eu vejo vocês se precipitarem. Tenham muito cuidado com isso, né? Compra só o material que você vai usar. E se você está na dúvida entre o material, testa. Roberto, eu estou na dúvida entre a editora A e a editora B. Compra um livro de cada. Avalia, vê o que fala lá no site. Se a galera estiver avaliando positivamente, você é quem precisa depois dar a sua palavra final. O que as pessoas falam, o que a gente vê na internet, é um indício de que o material é bom. Mas no fundo, no final das contas, o que vai acontecer? Somos nós quem temos que julgar. Parar para estudar, para olhar para esse material e ver se esse material nos atende. Atende. Aí sim você vai poder ir para os próximos na medida em que você for acrescentando mais disciplinas. Beleza? Tá joia? Tá bom, então de nada, Carol. Espero que te ajude aqui. A Marcela tá falando aqui. Só os professores tops mesmo. Com certeza foi uma época muito boa. Eu aprendi muito naquela época lá da Juspodium, foi o meu start aqui, né? Aí o pessoal que tá mandando pergunta aqui de novo, sai rapidinho da live, vai no Stories e manda na caixinha, eu só vou responder perguntas que estão lá dentro da caixinha, porque eu coloco ela aqui embaixo, assim, igualzinha essa da Patrícia. Devo ler os livros ou sinopses capa a capa, ou por item do edital? Boa pergunta, né? Aí já diz respeito um pouco mais de estratégia, né? De forma de vencer as matérias, de vencer o conteúdo do edital. E jamais capa a capa, tá? Patrícia, mas Roberto, a Patrícia diz, eu já vi muita gente falar sobre isso, né? Que as pessoas estudam capa a capa. Eu também. Inclusive eu tenho amigos próximos que estudaram dessa forma e que deram certo para ele. Mas isso... Para mim, hoje, no patamar que existe hoje de provas, né, a complexidade com que as provas ganharam, isso talvez tenha funcionado no futuro para trás, mas hoje em dia existe a necessidade de você estar sempre interrelacionando as disciplinas que você está estudando. E quando você estuda do ponto de vista de capa a capa, significa dizer que você vai ficar sentado em cima de uma disciplina
até ela terminar. Então vamos imaginar que ela leve 2 meses. Aí você começa com condicional 2 meses, aí depois vai para raciocínio lógico 2 meses, depois português 2 meses, depois, não sei, contabilidade 2 meses. E aí de 2 em 2 meses você está mudando de disciplina e estudando capa a capa. O que acontece? Qual é o prejuízo que eu vejo de você estudar dessa forma hoje? As perguntas, as bancas, elas têm feito cada vez mais a intercambiabilidade entre as disciplinas, né? Quando você estuda uma disciplina, ela acaba perguntando sobre outro assunto de outra disciplina dentro da pergunta, porque está no edital, então elas vão acabar misturando as coisas. E você, quando faz o estudo de capa a capa, eu compreendo que você acaba ficando com uma visão de túnel, sabe? Você só está estudando uma coisa, só aprende aquilo ali, ok, aprendi aquilo ali, capa a capa, vou para outro, capa a capa, vou para outro. Então você não consegue, ao tempo que você está estudando várias ao mesmo tempo, atenção, eu não disse várias disciplinas ao mesmo dia, eu disse várias disciplinas ao mesmo tempo. Várias disciplinas ao mesmo tempo significa várias disciplinas dentro do seu cronograma. Então você pode estudar condicional na segunda, português na terça, raciocínio lógico na quarta, tá? Então é importante eu colocar esse contexto. Então, quando você vai fazendo esse estudo de intercambiabilidade, que eu estou falando, que é como as bancas hoje cobram os assuntos, no meu entendimento você aprende mais, aprende melhor, tá? E a gente não indica esse estudo de capa a capa. Tá, então como é o estudo, Roberto? Eu não posso te dar uma aula hoje aqui respondendo tantas perguntas que chegaram e em 3 minutos resumir como é que você deveria estudar para se organizar dessa forma. Por isso que eu gravei uma live completa, né? A live 002, que é não sei por onde começar, estou perdido, como é que eu faço, né? Então, se você tem essa dúvida de como se organizar, vai lá assistir essa live. Live 002 está lá no YouTube. Eu acho que ela já está aqui também no IGTV. Não sei exatamente se já está aqui. Depois você procura. Se não tiver, vai lá no youtube.com/eu te ajudo a passar, que você vai achar essa live lá. E ela vai te dar essas orientações iniciais. Mas fato é que livros ou sinopses capa a capa, não. Por item de edital, Patrícia, sim. Mas não é por item de edital de qualquer forma, né? Aí existe o passo a passo que vai estar lá nessa live, que é interessante você assistir. E depois da 2, assiste a 26 também, que eu falo sobre como fazer questões. Ó, faz o seguinte, assiste logo as 53 que tem lá. Todas vão te ajudar de alguma forma, todas vão ter muitas informações bacanas. Então são aulas de 1 hora cada, bem profundo. Você não vai ver tudo de vez, mas vai vendo aquelas que são mais interessantes, revisão, né? Live 004. Aquelas que você tem mais interesse, que aí você já vai aplicando o que eu estou ensinando lá nos seus estudos, já vai mudar e já vai te ajudar. Fechado? Mas capa a capa, não. Deixa eu tirar aqui a pergunta da Patrícia. Opa. Espera aí que agora travou. Vocês estão me escutando? Ó. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora o Instagram aqui deu pau. Espera aí. Não foi possível remover a resposta da Patrícia. Vocês estão me ouvindo? Agora foi. Vamos mais uma aqui. Travou geral aqui, irmão. Oi? Espera um pouquinho que volta. Aí! Calma, que é assim mesmo. Que ao vivo vai dar essas travadinhas aqui. Pra mim o negócio travou aqui. Vamos mais uma aqui do Tiagão. Tiagão está perguntando o que acontece após a aprovação, Roberto? As expectativas, dúvidas, como reagir normalmente? KKKK. Ó, Tiago, esse é o detalhe, né, bicho? Você acabou respondendo aqui. Não dá para reagir normalmente, gente. Vocês não vão, de forma alguma. Primeiro, sabe o que vai acontecer? Eu vou contar pela minha experiência e porque recentemente eu fiz uma live com um convidado, que foi... Na verdade, eu fui o convidado do Dr. Leonardo Vieso. Ele é procurador lá no Mato Grosso. Inclusive, ele é baiano também. Essa live, o replay já está disponível aqui no meu Insta. Vai no GTV e você vai ver lá que tem algumas categorias de lives que eu coloco aqui dentro do Insta. Tem a live Pergunta Profissa, que são os replays dessa live aqui de sexta-feira. Então, sou só eu respondendo várias perguntas
ao longo da live. Tem a live com convidados, em que eu fui convidado, eu convidei alguém para vir. Então tem a live com a Mirella, tem a live com a Karina, tem a live com o Léo lá. E essa live com o Léo, que é procurador também, tá lá. E a gente conversava justamente sobre o que acontece depois da carreira, se dá para reagir naturalmente. Não dá. O fato é que você passa, você começa a exercer o cargo sem saber o que você está fazendo. Mas como assim, Roberto? Você não fez a prova, não passou? A prova, pessoal. A prova, ela é só para você entrar. É um filtro, né? Porque não dá para todo mundo virar servidor, então tem que ter um filtro. É o concurso, é a prova que você vai fazer. Mas o que você vai fazer no seu dia a dia, ninguém te prepara para isso. Você não vai estar pronto. Você vai achar sempre que você está fazendo as coisas do jeito errado. E aí nessa live que eu transmiti com o Léo, eu lembrei de como foi o início da minha carreira, de como eu era muito inseguro, de como eu me cagava todo, literalmente, para fazer as petições, as defesas, e eu sempre pedia ajuda para os mais experientes e falava para a galera conferir minhas peças, minhas petições. Então, assim, o que acontece após a aprovação, eu poderia dividir em duas partes. Uma parte boa, uma parte não tão boa. A parte não tão boa é essa, que você começa a descobrir que você passou na prova, você vai exercer um cargo público, mas ninguém te preparou para o exercício, né, digamos assim, do dia a dia daquela atividade, e você vai aprendendo com o tempo. Assim como você aprendeu a estudar para passar, você também vai aprender para executar ele. O lado bom dessa história é que você tem o conhecimento técnico necessário para executar o cargo, tá? Então não é que você está totalmente perdido, não é que a preparação, a prova só serviu para isso. Não, a preparação ela serviu para você aprender do que você vai falar aonde você estiver executando aquele cargo. Então todo estudo que vocês fazem, ele é o conhecimento técnico que a gente precisa para executar aquelas funções do seu cargo. Mas o conhecimento prático você não tem nenhum. Então o que acontece é exatamente isso que eu falei. A gente chega um pouco inseguro, cheio de expectativas, cheio de dúvidas, e a gente tem que contar com a galera, né, mais experiente, com os colegas e tal. Você acaba fazendo muitas amizades, né, você acaba conhecendo a galera, gente boa, né. Até hoje eu tenho muitos amigos da época que eu fui procurador no Piauí, e você acaba fazendo muitas amizades, acaba acontecendo muita coisa boa, na verdade, né. Eu diria que a maior parte das coisas que acontecem depois que você aprova, né, são coisas boas na sua vida, né? Você vive um momento de deslumbramento também, né? A gente acaba ficando um pouquinho deslumbrado, né? Porque sai da liseira, começa a ter um salário, né? Então você começa a viver uma vida bem melhor, com certeza, em vários sentidos muda. Em outros sentidos você vai descobrindo ao longo do tempo, né? Então o fato é que a reagir normalmente eu diria que não existe. Você vai acabar reagindo de uma maneira tão inesperada que nem você imaginou que, meu Deus, eu tenho que passar por isso. Você vai ter que passar por coisas que você não espera. Mas de uma maneira bem controlada, né? Você sabendo, tendo o conhecimento técnico, isso com o tempo você vai ganhando a segurança para exercer o seu cargo e vai-se embora, vai ser maravilhoso. Né? É exatamente isso. Ó, a Cris está falando, também senti isso quando foi aprovado. Tudo novo, é exatamente isso. A prática a gente não tem, a gente ganha, mas a parte técnica vocês vão ter e é isso que importa. É isso que vai fazer muita diferença no estudo, tá? Vamos embora aqui, mais uma. Juliana Martins. Estudo há 3 anos e nada. Às vezes penso em desistir, o que você me aconselha? Poxa, Juliana, eu te aconselho a parar para refletir como tem sido esses seus 3 anos. Quase esqueci aqui no meu café. Tô tão entretido hoje aqui com vocês que esqueci até do meu cafezinho. Ó, 3 anos e nada... Realmente já é um tempo que você já poderia estar beliscando, né? Primeira fase, não sei se o concurso é aquele que divide em várias fases, mas pelo menos há umas classificações, né? Ainda que se fosse aprovada longe das vagas, mas já começando a acumular algumas vitórias, né? Algumas pequenas vitórias, mesmo que não fosse ainda, digamos assim, a sua aprovação, né? A sua nomeação, mas 3 anos já é um bom período. Se você realmente estava estudando, né? Eu vou considerar que você realmente se dedicou esses 3 anos, não foi aqueles 3 anos que a pessoa começa, para. O que eu te aconselho? Eu aconselho que você desistir jamais, tá? Isso faz parte da jornada. O que eu aconselho é que você faça uma análise de como você estudou durante esses 3 anos.
Ah, Roberto, mas eu vou fazer uma análise a partir do quê? É difícil se autoanalisar, né? A verdade é essa. A verdade é que para a gente parar e se autocriticar e se autoavaliar, tem que ter primeiro um nível de responsabilidade e de um amadurecimento de consciência muito grande, né? Você precisa desenvolver isso, porque normalmente a gente não quer enxergar que a gente está errado. Normalmente quando a gente está fazendo alguma coisa de errado, o que a gente quer é insistir fazendo o erro porque a gente, na nossa cabeça, está fazendo certo. E admitir que a gente está falhando, admitir que a gente está errando, ser o próprio crítico é um exercício diferente. É um exercício que eu proponho, inclusive, muito para os meus alunos, que o método, na verdade, implica que eles façam constantemente essa autoanálise. Para quê? Para avaliar onde você errou no caminho, Juliana. Porque com certeza você tem feito alguma coisa de errado. Seja você que não está revisando, seja você que está usando material inadequado, seja você que está estudando todas as matérias ao mesmo tempo, sem começar com uma metodologia, seja você que está se preocupando mais com o tempo do que com a qualidade dos seus estudos. E eu não sei, né, de dizer exatamente aonde você tem errado, mas com certeza tem alguma coisa que está falhando nos seus estudos. Então, o que eu lhe aconselho? De que maneira que você pode fazer essa autoanálise se você ainda não é aluna minha, se o método que você usa não te provoca isso? Porque como eu estou dizendo aqui para você. Inclusive, assiste essa live de ontem. Eu falei ontem sobre como identificar um bom método de estudos e eu expliquei muito do que um método de estudos bom tem que ter. E aí, se você assiste essa live de ontem, que foi a 0,53, e percebe que você não fazia nada, ou seu método de estudos não tem nada daquilo que eu comentei na live de ontem, você já sabe que tem um bocado de coisa para você modificar. Roberto, e como eu vou modificar tudo isso? Como é que eu vou começar a criar essa autocrítica, essa autoavaliação? Como é que eu vou começar a criar essa autoavaliação se eu não tenho de onde tirar, eu não tenho uma referência? Por isso que eu disse, né? Não é fácil você se autocriticar, especialmente quando você não tem referências, quando você não sabe o jeito certo de fazer, quando você não imagina nem qual é o seu ponto cego. O que é um ponto cego? Ponto cego nos estudos é aquilo que a gente está fazendo de errado que a gente não sabe que está fazendo de errado. Até alguém chegar para a gente dizer. Como eu não tenho todos os detalhes do seu estudo desses 3 anos, Juliana, o que eu te sugiro a fazer é, faça essa autoanálise, essa autocrítica, anote no caderno tudo que você me escutar falar que você não faz. Atenção, anote no caderno, enumerando, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Tudo que você me escutar falar que você não fez nesses 3 anos, você tem que anotar. E essas anotações, essas frases que você for colocando, que você for elencando, vão ser o quê? A mudança que você tem que promover e começar a estudar fazendo isso que eu vou falando a partir daqui para frente. Eu não tenho dúvida, tá, que você acumulou muito conhecimento. Não tenho dúvida. Que é impossível você ter estudado esses 3 anos e não ter acumulado conhecimento. Você não chegou no patamar que você precisa. Não foi aprovado ainda, Roberto. Não deu certo. Mas eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa. Só que eu também tenho certeza que, como eu disse, né, 3 anos já era um período que, se você estiver estudando certinho, você já devia estar conquistando as primeiras vitórias. Como eu também tenho certeza que você acumulou conhecimento, eu também tenho certeza que esse conhecimento foi acumulado de forma desordenada, né? De forma com pouca qualidade ou com baixa qualidade. O que você precisa fazer? Com essa autoanálise, com esse caderninho listando tudo o que você precisa melhorar, você vai começar a organizar esse conhecimento, vai continuar estudando e sua aprovação está muito perto. Às vezes ela precisa de um ajuste. Deixa eu contar uma história para vocês. Você que já estuda há muito tempo, que nem a Juliana, a gente tem dezenas de estudos de caso de alunos que estudavam há anos sozinhos, anos fazendo isso que você está fazendo, Juliana, sozinhos, e não conseguiam a aprovação. Mas eles acumularam conhecimento. Então eu sei que você acumulou conhecimento também. Eu estou partindo justamente dessa premissa, que você estudou. Não surgiu a aprovação ainda porque tem alguma coisa que está faltando nos seus estudos. O quê? Autoanálise para descobrir. E o que aconteceu com esses alunos que já vinham de muito tempo estudando e depois entraram para o método 3.1 e aprenderam a fazer o que eu estou te falando para fazer? Eles foram aprovados em poucos meses. Eu estou falando de meses, tá? Eu vou dar 1, 2, 3 exemplos aqui que estão na minha cabeça, que vieram agora, que são os mais recentes. Fora aquela galera mais antiga que às vezes passa, não manda vídeo, não manda mensagem pra mim, não manda nada e passa, eu não fico nem sabendo. Mas de cabeça aqui eu tenho o exemplo da Thaís Vale. A Thaís, ela já estudava como você, Juliana, há anos. Nunca conseguia passar na primeira fase, prova objetiva, apesar dela já ter tido sucesso em provas subjetivas. Entrou no método, 2 meses e meio, passou na primeira fase para a defensora do Estado de São Paulo. O método trouxe para ela o que estava faltando nessa preparação dela e hoje ela já está empossada no cargo.
Aí teve a Daiane, que também já tinha 2 anos e tanto estudando sozinha. Ficou 5 meses e meio estudando com método e passou em primeiro lugar para analista do TRF1. Aí teve o Arthur Fontoura, que inclusive eu fiz uma live recentemente e que ele ficou, 6 meses estudando com método e hoje é procurador legislativo. E essas histórias todas que eu estou contando para você, você vai ver os replays lá no IGTV. Lembra que eu te falei que eu tenho várias séries de IGTV? Uma com convidados, uma pergunta profissa e vai ter uma lá, ó, lives com aprovados. Vai lá e assiste essas entrevistas que eu fiz com esses 3 alunos que eu citei. E você vai ouvir da boca deles. Eu estudava há anos e nada. O que eu aconselho fazer? Aprender o método 3.1, porque com eles deu certo, tem chances muito grandes de dar certo com você também, Juliana, tá bom? E como a gente não tem turma aberta, até essa próxima turma abrir, o que eu sugiro que você faça? Que você vá ver essas 52 lives e anotar no caderno exatamente o que eu te falei. O que o Roberto está falando em cada live que eu não estou fazendo? Eu preciso fazer isso, preciso melhorar isso nos meus estudos, preciso fazer isso, essa autoanálise. Só isso já vai te criar um mundo de possibilidades de coisas que você não estava fazendo, você vai começar a perceber os seus pontos cegos, que eu vou explicando nas lives, e que você já vai conseguir melhorar bastante o seu desempenho. Tá bom? Vamos para mais uma aqui? A Juliana tá falando, a outra Juliana, né? Juliana Wendy. É aluna nossa, né? Da turma 14, a Julie. Tenho a plena certeza, assim que eu passar, eu vou mandar um vídeo ou dar uma entrevista com você. A maldição dos aprovados do Eu Te Ajudo que não mandam vídeo, não mandam mensagem, não mandam nada pro Roberto não sei se vocês sabem qual é, você vai ser o último nomeado da lista. Vai esperar os 4 anos, 2 mais 2. Gente, tá dando um pau de novo aqui, eu não tô conseguindo tirar esse comentário. Não tô conseguindo remover esse comentário. Deixa eu ver se eu consigo agora. Esse Instagram, às vezes ele vai complicar a nossa vida aqui. Não foi possível remover a resposta. Tente novamente. Mas vocês estão me ouvindo aí, né? O áudio está chegando aí. Ó, essa aqui da desmotivação surgiram 2. Deixa eu ver se agora vai. Fernanda Matias. Essa aqui. Boa. Olha aí, vamos mais uma. É normal não estarmos motivados todos os dias? Como não sentir culpa por isso? Boa pergunta, né? Uma pergunta que acho que já tinha umas 2 assim que tá bem parecidas, né? Falando sobre motivação. E inclusive eu fiz uma live também recentemente, não tem nem muito tempo, foi a 46, se eu não me engano, 47, que eu falo sobre automotivação, tá, Fernanda? E a primeira coisa que eu queria te responder aqui é que a motivação é a gente que cria, né? A gente que é responsável por se automotivar. Assiste essa live lá que vai te ajudar a entender um pouquinho de como você pode ser responsabilizado por isso. Agora, se eu disser para você que você vai estar, depois de aprender a fazer aquilo ali, as técnicas que eu explico ali, a estar motivado todos os dias, eu vou estar mentindo, né? Veja que é difícil a gente generalizar. Tudo que o nosso cérebro generaliza, eu errei uma questão, eu nunca vou passar. Olha o nunca. Eu não estou motivado todos os dias, assim eu não vou passar. Olha o todos, né? Nunca dá para você... O nunca do nunca, né? A generalização da generalização. Nunca generalizem. Nunca achem que vocês têm que estar motivado todos os dias, que você tem que estudar bem todos os dias. Eu acho que vocês têm que estar motivados a maioria dos dias, né? Eu acho que vocês têm que estar estudando bem a maioria dos dias, mas não todos os dias. Eu não estou motivado todos os dias. Se eu falar pra você que todos os dias que eu venho fazer as lives aqui com vocês, eu tô, pilhadão pra fazer as lives, eu estaria mentindo. Não são todas as lives que eu estou no meu melhor. E nem por isso eu fico me culpando. Porque eu tento fazer o melhor diante da situação que eu tô vivendo naquele dia. Então se eu dormir mal na noite anterior, tô cansado, eu venho pra cá. A minha obrigação é estar aqui. Esse é o meu compromisso com vocês. Todos os dias, 7h37, segunda, quarta e sexta, 7h37, terças e quintas, 18 horas. É a minha obrigação. Eu me propus a isso, me comprometi com vários de vocês a fazer isso e é o que eu faço todos os dias. Estando bem, estando descansado, motivado ou não.
E tem dias que eu vou dar as melhores lives da minha vida e tem dias que as lives não vão ser as melhores. Mas eu não me sinto culpado por isso, porque eu fiz o meu papel. E eu espero que você do outro lado aí compreenda. Pô, o Roberto hoje estava com a cara de cansado, né? Tá tudo bem. Quando você começar a exportar esse tipo de empatia por mim, quando você me vê aqui mostrando para você que ninguém todos os dias está sempre motivado, que a gente falha, que a gente é humano, você vai estar exportando, né? Você vai estar sentindo uma empatia pela minha situação. Olha, pega essa, segura essa aí, presta muita atenção e escreve isso que eu vou falar agora para você, que vai ajudar você não só a lidar com a questão da desmotivação, com a falta de disciplina, como, sei lá, qualquer outro sentimento que às vezes venha para você espantar essa culpa, o sentimento de culpa que vem a reboque. Então, quando você começar a sentir empatia por mim, o Roberto hoje estava cansado, não estava no melhor dele, você vai começar a importar esse mesmo sentimento para você mesmo. Então, como é que a gente consegue nutrir empatia, compaixão? O que é empatia? O que é compaixão? É quando a gente olha para fora e desculpa aquela pessoa. E reconhece que ela é um ser humano igualzinho a mim. E que ela não está todos os dias no melhor dela. Só que para você ter isso para você, quando você precisa começar a nutrir isso pelos outros. Sabe por quê, gente? Nós somos um espelho do que a gente vive, a gente vê um espelho de que a gente é. Se você não consegue sentir compaixão pelo Roberto e ele falar assim, pô, desculpa, hoje não foi a minha melhor live, e você fala, esse cara é um bundão, eu parei aqui meu tempo para escutar ele e me critica, adivinha quem é o próximo que você vai criticar quando você não estudar bem? Você mesmo. Sacou? Você é um espelho do que você sente pelos outros, é o que você sente por você. Então, de novo, vou repetir. Quando a gente exporta a empatia, quando a gente reconhece no outro as falhas dele e não julga ele e simplesmente vê que, uau, o cara é igual a mim, você começa a nutrir esse mesmo sentimento por você. E aí no dia que você falhar, no dia que você não estudar bem, no dia que você estiver para baixo, você vai nutrir essa mesma compaixão por você mesmo. Porque no fundo é você e você, né, gente? É você que está no dia a dia sentado, estudando, se dedicando, né? Tendo que se isolar, né? Tendo que, enfim, abrir mão de estar com as pessoas, apesar que a gente está no isolamento social. Eu acho que esse isolamento social, ele está ajudando muito de uma certa forma, assim, porque está forçando muito candidato, muito concurseiro a se isolar de fato, a compreender, começar a ter esse tipo de compreensão emocional de que ele não consegue sentir compaixão por si mesmo se ele não consegue sentir compaixão pelo outro. Se ele não consegue ter empatia pelo outro, se ele não consegue ver as falhas do outro, reconhecer isso sem julgar, sem criticar. Porque a pessoa que olha e fala, esse cara fica falando que vai me ajudar, mas não vai me ajudar zorra nenhuma. Olha essa live dele, a qualidade da live dele. Eu tava no meu mínimo no dia. Aí no dia que ele estiver no mínimo, o que ele vai fazer? Nunca vou passar. Nunca vai dar certo. O concurso não é pra mim. Entendem isso? Somos um espelho do que a gente é. A gente exporta e a gente importa aquilo que a gente tem dentro da gente. Então é isso que eu te recomendo, tá, Matias? Fernanda. Eu não sei, Fernanda Matias ou Matias Fernanda? Fernanda, é normal sim você não estar motivado todos os dias e para você não sentir culpa por isso, a melhor coisa que você faz é começar a nutrir compaixão pelos outros e por você mesmo, porque isso vem automaticamente. Vai ser mais fácil você sentir isso para você quando você começa a sentir isso pelos outros, compreender a situação dos outros, você vai compreender a sua também. Diego está colocando, se chama imunidade emocional. Você pode chamar de imunidade emocional, você pode chamar de controle emocional, de inteligência emocional, mas tem a ver com a nossa relação com nossas próprias emoções. E eu acho que é isso que você deveria fazer, e nutrindo essa empatia, essa compaixão. Ó, de novo, o Instagram aqui tá me travando. Thiago tá falando, eu acho que não peguei nenhuma live sua nesse momento ruim que você falou, todas foram incríveis, esse comprometimento faz toda a diferença. E ó, Thiagão, é isso que eu falo, se eu tô aqui todos os dias para ajudar vocês, eu quero que vocês aí estejam todos os dias estudando e dando o melhor de vocês. Ainda que você esteja num dia ruim, ainda que esteja chovendo, né? Ainda que você imagine que você não está no seu melhor, mas estude assim mesmo.
Estude do jeito que você tem, com o tempo que você tem, não importa. O dia não está perfeito, a lua não está alinhada com Saturno, mas você senta e estuda. Entenda isso, velho. A constância de você sentar e estudar vai lhe ajudar muito mais do que você simplesmente sucumbir a esse sentimento, né? Deixar esse sentimento lhe dominar, e às vezes a gente tem essa coisa, né? De, como eu não comecei na hora certa, eu não vou estudar o dia inteiro. Porra, cara, 1 hora é melhor que 0. 2 horas é melhor que 1. 3 horas de estudo é melhor que 2. Então você faz o melhor que você pode com o tempo que você tem, com as condições que você tem no dia. Não estou muito motivado para estudar, Roberto. Não importa. Sente e estude. Com o que você pode. Conseguiu fazer 2 horas? Era 4? Tá ótimo. Se parabenize. E aí você vai criando essa resiliência emocional. Você vai criando uma força interna dentro de você que você às vezes nem sabia que tinha. No dia seguinte você vai acordar muito mais feliz com você mesmo. Isso tenha certeza. Mesmo tendo estudado menos horas, mas você foi lá e fez. É que nem a história da live. Eu venho e faço a live. Se eu estou no meu melhor dia, se eu não estou no meu melhor dia, vai acontecer de eu estar no melhor dia e de eu não estar no melhor dia. O fato é que eu vou fazer minha live com você aqui. Esse é meu comprometimento. Se você estiver aqui, você vai assistir minha live. Eu vou estar dando o meu melhor. Pode não ser o meu melhor do meu melhor, mas é como a gente está falando aqui, a gente nem sempre vai ter só dias bons. Eu não estou conseguindo colocar mais pergunta aqui agora, porque esse Instagram hoje realmente deve ter muita gente transmitindo live, travou total. Aí eu vou pegar, uma outra pergunta que esteja aqui pelos comentários, tá? O Túlio tá perguntando. Não tá indo, a gente tem mais uns minutinhos pra gente não perder a nosso tempo aqui. Eu vou pegar uma daqui dos comentários, tá? Cadê o do Túlio? Roberto, sem estudar, acertei 30% de 2 provas de procuradorias do município. Esse resultado é inócuo ou é bom para quem não estava estudando? Cara, esse é um resultado que demonstra apenas uma coisa, que você está no começo, né? Não dá para avaliar se é bom ou ruim, né? Se eu chego para você e falo, não, que massa, 30%, parabéns, né? Vai adiante aí, porque 30% já é um sinal que você está bem preparado. Eu estaria mentindo, né? Porque se você colocou, eu não estudei e acertei 30%, é o que você trouxe de conhecimento da sua faculdade, é o que você trouxe de conhecimento da sua preparação anterior que você já tenha feito. Mas como você não estudou, não acho que tem um bom ou ruim. Simplesmente é o que é. Você está no começo. Se você está no começo, você sabe que você precisa estudar mais, porque 30% você não vai passar em... Vários desses alunos aprovados que eu comentei aqui com você agora tiveram no começo também. Agora, a pergunta para mim mais importante não é nem se os 30% é bom ou ruim para quem nunca estudou. É como eu devo dar início aos meus estudos daqui para frente para aumentar para 60% nos próximos 3 meses. Imagina aí, Túlio, se você... Junho, né? Julho, agosto, setembro. Se você em setembro fizesse essas mesmas provas e acertasse 60%. Uau! Aí você importantes para trazer o resultado que você gostaria de ter daqui a 3 meses. Imagina daqui a 3 meses você está acertando 60%. Valeria a pena estudar da forma certa, estudar seguindo um passo a passo, estudar de uma maneira que você conquiste esses resultados? E isso é possível? Plenamente possível, né? Plenamente possível, eu vejo constantemente... Entrou aqui a pergunta. Entrou. Finalmente, agora o Instagram, faltando 5 minutos, ele liberou a última pergunta aqui da Rose, que foi: devo estudar para o TRE, já que não há previsão de concursos, o que devo fazer? 800 matérias no DEPEN, o Rodrigo está falando aqui. Rose, é o seguinte, não tem previsão hoje, não é? Mas também se tivesse, você estaria pronta? De novo, perceba, às vezes eu vejo vocês fazendo as perguntas erradas. As perguntas certas não são as perguntas se devo estudar porque não tem prova. A pergunta certa é se para quando essa prova sair estar pronta. Aí você diria, Roberto, mas você está pedindo para eu estudar para uma coisa que não sei se vai ter ou quando vai ter. Vai ter? Vai ou não vai ter? Vai. Uma hora essa prova vai sair. Aí você fala, Roberto, mas mesmo assim eu quero poder aproveitar esse tempo para estudar de repente para uma outra prova
porque pode ser que saia TRT, saia TRF antes. E aí, o que eu faço? Tudo bem, a gente começa a perceber o seguinte: faça o estudo das matérias que caem em dois editais. E aí você esquece das outras disciplinas, tá? Porque, por exemplo, se o cara quer conciliar TJ com TRE, ele sabe que pro TJ ele não precisa estudar eleitoral. Mas pro TRE ele precisa comer com farinha o eleitoral, não é verdade? Então o que ele faz? Estuda português, estuda raciocínio lógico, estuda constitucional, estuda administrativo, estuda essas matérias, fica muito bom nelas, e aí vê o que vai acontecer daqui a 6 meses. Voltou os concursos. E aí, voltou os concursos. Qual abriu? TRE. Opa, agora deixa eu pegar a eleitoral. Ah, TJ abriu. Deixa eu pegar aquelas que caem no TJ e que não caem no TRE. Então, essa é uma estratégia meio que de, vamos dizer assim, uma coxa de retalho, né? Meio que você vai juntando uma coisa com a outra. Não é a ideal, mas eu sei que vocês são apressadinhos, que vocês são ansiosos, que vocês acham que estão perdendo tempo de estudar para um concurso que não saiu. Eu já olharia justamente da perspectiva contrária, viu, Rose? Eu pensaria assim, nossa, todo mundo que quer TRE deve estar dividindo as atenções e as forças e os estudos e as horas de estudo entre 2 ou mais editais. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ser igual a todo mundo, não. Vou pensar fora da caixa, igual o Roberto sempre propõe lá, né? Ter uma perspectiva totalmente nova e diferente, iluminar de uma forma diferente o problema. Eu vou ser a única candidata que não vai olhar para o lado, que não vai olhar para nenhuma outra prova, INSS, TJ, TRF, vou focar só no TRE. Ah, meu amigo, mas quando sair, uma vaga é minha. Entende? Uma vaga é minha. Não tem pra ninguém, porque não vai ter ninguém tão preparado no Brasil quanto eu para esse TRE quando sair. É assim que eu pensaria. É assim que eu gostaria que você aí do lado começasse a pensar. Porque quando você pensa assim, que as coisas acontecem. É quando você fica tão bom, ao ponto de ninguém conseguir disputar uma vaga com você, que você passa. Então, parem de querer ficar arrumando coxa de retalho, né? Eu vou estudar para um, mas quero outro. Vou estudar para outro, mas quero um. Isso não funciona, né? Isso leva mais tempo, isso desgasta você mais, isso divide a sua atenção, divide a sua energia e faz com que você não chegue absolutamente pronto, preparado para as provas. Eu tô falando isso aqui constantemente. Escolha uma prova, um edital. Você tem que ficar muito bom nessa uma prova, nesse um edital para passar. E aí quem quer estudar para 2, para 3, porque acha que, porque não vai ter, Rose, uma hora vai ter. Essa prova vai sair. Todas as provas saem, uma hora vai sair. E quando sair, você vai estar pronta para ela ou você vai estar mais ou menos pronta porque você estava estudando para 2 ao mesmo tempo, entende? Vamos ser inteligentes, galera. Vamos concentrar as forças em uma única prova, em um único edital, que é isso que vai fazer você conquistar a sua aprovação. Você só quer uma vaga, né? Você só quer uma aprovação, um cargo para chamar de seu. Não é assim que a galera gosta de brincar? Eu quero um cargo para chamar de seu. Para isso acontecer, evitem ao máximo de ficar dividindo as forças em 2 editais, em 2 provas diferentes, tá bom?